Percy Shelley é um caso curioso. Em 1818, ele escreveu um poema sobre o poder avassalador do tempo. A mensagem dos versos de Ozymandias, é o nome do poema, tem esse significado geral. Nada resiste à passagem do tempo. Tudo ou se transforma, ou se desgasta, ou simplesmente apodrece. E a ironia é perceber que justo o poema que contém essa mensagem, justo esse, tem resistido à passagem do tempo como poucos outros. Ozymandias é citado em várias obras recentes. Watchmen, Breaking Bad, Mad Men, How I Met Your Mother, Monty Python, Alien e dezenas, talvez centenas de outras. E o que nos diz Percy Shelley exatamente em seu Ozymandias? Encontrei um viajante vindo de uma antiga terra que me disse: duas imensas e destroncadas pernas de pedra erguem-se no deserto. Perto delas, sobre a areia, meio enterrado, jaz um rosto despedaçado, cuja carranca, com lábio enrugado e sorriso de frio comando, dizem que seu escultor soube ler bem suas paixões, que ainda sobrevivem, estampadas nessas coisas inertes, a mão que os escarneceu e o coração que os alimentou. E no pedestal aparecem essas palavras: meu nome é Ozymandias, rei dos reis. Contemplai as minhas obras, ó poderosos, e desesperai-vos. Nada mais resta. Em redor, a decadência daquele destroço colossal, sem limite e vazio. As areias solitárias e planas se espalham para longe. No poema, a gente é levado a contemplar as ruínas do reinado de Ozymandias, e nem ele, o rei dos reis em toda a sua glória, conseguiu erguer um monumento à prova do tempo. Essa é a moral da história. Se o Ozymandias queria ser eterno, será que havia outra solução? Talvez ele pudesse apostar num legado imaterial. Talvez se ele tivesse deixado para trás uma ideia ao invés de um monumento, talvez assim ele tivesse alguma chance de perpetuar sua herança. Ou será que as ideias também apodrecem? Eu sou Arvro e esse é o meu textão sobre estoicismo. Da mesma forma que desgasta o monumento do Ozymandias, o tempo também pode provocar uma erosão das ideias. Ao longo das décadas e dos séculos, ele pode transformar as mais complexas elaborações em slogans simples e fáceis de se assimilar. E o estoicismo é sem dúvida um bom exemplo disso. O pensamento estoico é herdeiro de uma outra escola filosófica, que o tempo tratou de reduzir a quase palavrão: o cinismo. Para Diógenes, que foi o grande expoente do cinismo, ser cínico era rejeitar a falsidade dos homens para viver de acordo com a natureza ao redor, como os cães. Tanto que cinismo no grego original significa exatamente isso, como um cão. E o estoicismo, ele é uma evolução dessa premissa básica dos cínicos. A natureza ou o universo reserva para cada um de nós um lugarzinho. É necessário reconhecer, assumir e ocupar esse lugar sem resistir às forças externas. Então o estoicismo original pregava essa harmonia entre o indivíduo e o mundo ao redor. Infelizmente, no século XXI, essa premissa básica de harmonia foi obscurecida por um outro aspecto do estoicismo, a ideia de resiliência, que é necessária para aceitar a nossa posição no grande esquema das coisas, sem chorar ou reclamar. No século XXI, o estoico é reduzido a esse tipo forte e silencioso, o cowboy que entra no bar, aceita todo tipo de desaforo sem se abalar emocionalmente e só recorre à violência quando essa parece ser a única saída lógica, quando esse parece ser o caminho exigido dele por todos aqueles fatores externos que ele não controla. E a redução do estoicismo ao tipo forte e silencioso tornou essa a filosofia de escolha para todos aqueles homens que sentem que as comodidades e as sensibilidades da vida moderna nos fizeram esquecer o que de fato é ser homem.
E o estoicismo, assim, virou algum tipo de filosofia anti-woke no século XXI, a filosofia do homem que não chora. Talvez o estoicismo também seja isso, mas ele nunca foi só isso. E uma demonstração está nas Meditações escritas por Marco Aurélio. Marco Aurélio foi o imperador de Roma entre os anos 161 e 180 depois de Cristo. Entrou para a história como um dos bons imperadores. Liderou Roma ao longo de 19 anos de estabilidade e prosperidade. E esse era um homem que tinha acesso a todos os prazeres, a todos os luxos do mundo. Só que ele escolheu manter distância desses prazeres e desses luxos porque ele concluiu que o caminho para uma vida plena, uma vida feliz, uma vida realizada não é o caminho do prazer, é o caminho da realização pessoal. Quem quiser viver melhor precisa primeiro ser o seu melhor. E para ser o seu melhor é necessário atuar nesse mundo não como um ser apartado dele, mas como parte integrante daquilo que o Marco Aurélio chama de o conjunto universal. Ele escreve: sou parte do conjunto universal que governa a natureza. Logo, sou parente das outras partes que a mim se assemelham. Só aqui já se nota uma diferença brutal entre o estoicismo do Marco Aurélio e o estoicismo do século XXI. No primeiro, o conjunto universal é de alguma forma benevolente e por isso a gente deve agir em harmonia com ele. No segundo, o estoicismo do século XXI, o mundo ao redor é sempre um pouco hostil, o que justifica aquele foco na resiliência. O Marco Aurélio reconhece que há mal no mundo, só que a abordagem dele é muito diferente. Ao despontar a aurora, faça as considerações prévias. Encontrarei com um indiscreto, com um ingrato, com um insolente, com um mentiroso, com um invejoso, com um não sociável. Que dia, hein? Tudo isso lhes ocorre por ignorância do bem e do mal, mas eu, que observei que a natureza do bem é o belo e que do mal é o vergonhoso, não posso receber dano de nenhum deles, pois nenhum me cobrirá de vergonha, nem posso me aborrecer com meu parente, nem odiá-lo. Não pode se aborrecer, não pode odiar, porque no estoicismo do Marco Aurélio, até o mal e o vergonhoso cumprem as suas funções. Eles são, de alguma forma, indutores para o desenvolvimento do bem, que nada mais é que a harmonia de todo aquele conjunto universal. Uma árvore cresce porque é isso que ela nasceu para fazer. O crescimento dela está previsto dentro da atuação do conjunto universal. E essa árvore, sendo parte do conjunto, manifesta todas as qualidades do todo, incluindo uma infinita generosidade. A árvore cede seus frutos aos animais, e os animais, por sua vez, cedem seus corpos, para que até os vermes possam se alimentar. O estoicismo de Marco Aurélio pede que nós, os indivíduos, manifestemos as qualidades do todo. Já o estoicismo do século XXI, ao contrário, propagado pelas mesas de podcast, esse é muito mais individualista e prega o aprimoramento pessoal como um caminho, não para a grandeza, mas para o acúmulo. E outra diferença radical, o estoicismo do nosso tempo parece pregar também uma certa superioridade do estoico em relação à cultura na qual ele está inserido. Uma cultura que é sensível demais, uma cultura que está enfraquecida, muito pouco máscula, uma cultura na qual ele é obrigado a existir. E é nesse ponto que o estoicismo do século XXI mais se afasta daquele de Marco Aurélio. O estoicismo do nosso tempo é, em última análise, uma lamentação. O estoico do século XXI é alguém que se vê como forte e resiliente, lamentando toda a fraqueza que ele enxerga no mundo ao seu redor. Marco Aurélio jamais embarcaria nessa. O estoicismo não gosta de lamentações. Ele escreve: inclusive as mudanças das coisas naturais têm algum encanto e atrativo. Por exemplo, o pão ao ser assado abre-se em certas partes.
Essas aberturas que se formam e que, de certo modo, são contrárias à promessa da arte do padeiro, são adequadas e excitam singularmente o apetite. Assim também são os figos, que, quando estão muito maduros, entreabrem-se. Assim também as azeitonas, que ficam maduras nas árvores, e sua mesma proximidade à podridão acrescenta ao fruto uma beleza singular, e igualmente as espigas, que se inclinam para baixo, o pelo do leão e a espuma que brota do focinho dos javalis e muitas outras coisas, examinadas em particular, estão longe de serem belas. Entretanto, ao ser consequência de certos processos naturais, apresentam um aspecto belo e são atrativas, de maneira que, se uma pessoa tem sensibilidade e inteligência suficientemente profunda para captar o que acontece no conjunto, quase nada lhe parecerá, inclusive entre as coisas que acontecem por efeitos secundários, não conter algum encanto singular. E essa pessoa verá as goelas ameaçadoras das feras com o mesmo agrado que todas as suas reproduções realizadas por pintores e escultores. Inclusive, poderá ver com seus sagazes olhos certa plenitude e maturidade na anciã e no ancião e também nas crianças, seu amável encanto. Muitas coisas semelhantes não se encontrarão ao alcance de qualquer um, mas exclusivamente para o que de verdade esteja familiarizado com a natureza e as suas obras. E esse último trecho aponta para uma outra capacidade estoica que ficou para trás, a capacidade de enxergar a beleza. Isso é importante não por mero deleite estético, isso é importante porque é enxergando a beleza do conjunto universal que o estoico se guia no mundo e ganha a capacidade de fazer o bem. Não se esqueça que Marco Aurélio também escreveu: "Observei que a natureza do bem é o belo." Percebe que para o estoicismo a beleza é algum tipo de bússola? E para o Marco Aurélio, belo não é o prazer, bela é a virtude, porque é a virtude, não o prazer, que se alinha com os desígnios do conjunto universal. Esse conjunto atua para aprimorar cada uma das suas partes. E o estoicismo, assim, mais do que filosofia, vira uma tarefa, vira um trabalho para toda a existência. É sobre entregar a melhor versão de si ao todo. Não é um trabalho ou uma obra, é o trabalho, é a obra. Marco Aurélio foi um imperador muito mais sábio que o Ozymandias do poema do Percy Shelley. Ele não tentou imortalizar nem o poder dele e nem as ideias dele. Meditações nunca teve a intenção de ser um livro publicado. É apenas uma humilde coleção de recados que Marco Aurélio escreveu para si mesmo enquanto tentava realizar o trabalho, a obra. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Poucas leituras são ao mesmo tempo tão ricas, tão engrandecedoras e tão curtas e fáceis quanto as meditações do Marco Aurélio. Tem um link para um PDF ali na descrição do vídeo, se você quiser ler, junto com as outras referências utilizadas para compor esse conteúdo aqui. Se quiser me dar uma força e se inscrever, eu vou agradecer muito. Estou só começando aqui nessa distinta plataforma de vídeos. Valeu!